Nesse vídeo eu quero falar sobre dores invisíveis, ou seja, dores que aparecem em um tipo de pessoas, né? Ou seja, os ungidos de Deus, eles passam por um processo, eles passam por dores que a gente não olha no exame. Alguns pacientes que chegam têm algumas dores cognitivas, psicossomáticas, e eu quero falar nesse vídeo agora. Mas antes eu quero saber se você já percebeu que existem algumas dores na sua vida que parecem não ter explicação. Dores, de fato, invisíveis que não aparecem nos seus exames, que ninguém consegue te explicar, porque você faz exame e não aparece nada, mas você se sente com a dor. Aquela sensação de ser rejeitada quando você queria ser amada, isso não aparece nos exames. A solidão que aperta o coração, mesmo você estando cercada de muitas pessoas. Sabe aquela dor que não é pela quantidade de pessoas que está ao seu redor? Pelo contrário, você tem muita gente ao seu redor, mas você se sente só. Sabe aquela luta interna que você tem com você mesma? A renúncia dolorosa que alguns sonhos, sabe? Aqueles sonhos que pareciam bons, é a esperança angustiante que nunca acaba. Mas se eu te dissesse que essas dores não são sinais de fraqueza, e se eu te mostrasse que elas são a marca daqueles que carregam algo maior dentro de si, a marca dos ungidos de Deus, hoje você vai descobrir por que só os ungidos sentem essas dores e como cada uma delas é parte do processo divino que molda sua vida para o propósito eterno. Prazer, eu sou o Dr. Jean Carlos, médico cristão, apaixonado por Jesus Cristo. Aqui nesse canal eu uno ciência e Bíblia, corpo e espírito, para te revelar que Jesus Cristo prescreve, carimba e assina receita que nenhuma farmácia pode vender. Sim, aqui eu falo de corpo, de alma e de espírito. A medicina comum, a medicina do homem, ela trata, mas ela trata o quê? Mais o corpo. Ela vai pouco ou não vai nada na ciência que estuda o que eu chamo de quarta dimensão. E o que é terceira dimensão, doutor? Terceira dimensão é o que o médico vê, é o que o médico analisa, é o que o médico encontra nos exames bioquímicos, exames de imagem, o que ele toca, o que ele observa, o que o paciente diz. Tudo isso é terceira dimensão. A quarta dimensão é aquilo que a gente não vê, é a alma, é o espírito. Já que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito, então tem muitas coisas que são necessárias observar e que a medicina comum não observa e que a medicina da quarta dimensão, ou seja, a medicina sobrenatural, a medicina funcional integrativa, pode observar quando o médico tem mais clareza e profundidade em relação a esse assunto. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer para você que é algo que apenas os ungidos de Deus entendem, né? Ou seja, o cristão, o escolhido por Deus, tem algumas dores específicas e essa dor pode ser sua. Eu vou te mostrar 5 dores específicas. Vai anotando e veja se uma dessas dores é sua. Tudo bem? Hoje eu quero te conduzir a essa revelação que pode transformar a forma como você enxerga as suas dores psicológicas, as dores físicas na sua vida. As cinco dores dos ungidos. A primeira é a revelação. Desde os tempos antigos, os ungidos enfrentaram a dor da rejeição. José foi rejeitado pelos irmãos, lá em Gênesis 37, 28. Davi foi desprezado até pelos próprios pais, ou seja, até pelo próprio pai, né? Quando Samuel foi ungido, certo? Lá em Samuel 16, 11. E o próprio Jesus foi rejeitado em Nazaré, lá na sua cidade natal, em Marcos 6, 4. A rejeição não é acaso, é Deus separando você para algo maior. Faz parte de um processo. Algumas dores você precisa superá-las. E talvez você precise de rejeição.
Porque Deus está preparando você. Deus está separando você para algo maior. Então, não chore porque te deixaram de lado. Entenda que é Deus te colocando no lugar certo. Às vezes você precisa passar por um processo, às vezes você precisa passar de um nível, de uma escada. Você está lá no andar 1, né, dessa escada, você vai ter que ir para o 2, para o 3, para o 4, certo? Então você precisa, para passar do nível 1 para o nível 2, aprender algumas coisas. E Deus conhece, de fato, o que os ungidos dele precisam para passar para o próximo nível. Agora vamos para a segunda dor, né, que está relacionado à solidão espiritual. Todo ungido de Deus passa pelo vale da solidão. Jesus, lá no Getsêmani, orou sozinho, tá? Porque até os discípulos adormeceram. Lá em Mateus 26:40 tem essa passagem. Tem também, ou seja, Paulo, ele escreveu em 2 Timóteo 4,16, escreveu o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me abandonaram. A solidão dói, eu sei que dói, mas também fortalece. É nela que aprendemos a depender só de Deus. Vamos agora para a terceira dor, são 5, ok? Que fala sobre o conflito entre carne e espírito. Essa daqui, ela é muito importante. Você entendendo essa dor, você vai entender que existe uma hierarquia, que quando você entende essa hierarquia, tudo muda na sua vida. Lá em apóstolo, Paulo confessou em Romanos 7:19. Ele diz o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, esse conflito interno é a dor de todo ungido. Querer viver em santidade, mas sentir a pressão da carne. Essa batalha não é sinal de derrota, é sinal de que o Espírito Santo está vivo em você. Todas as vezes que você está diante de um desafio, que você precisa escolher entre a esquerda, entre a direita, eu preciso ir para qual caminho aqui, tá? Quando você pensa em escolher algo que não está dentro dos conformes dos princípios milenares, né? O Espírito Santo morando em você, ele de alguma forma ele conversa com você. Então é importante a gente se atentar a estes momentos em que o Espírito Santo, sabe? Às vezes você vai decidir uma coisa e você fica com agonia. Isso pode ser o Espírito Santo falando no seu coração. Todas as vezes que isso acontecer, vá para o teu quarto, ajoelha, peça direção, ore, que Deus vai te dar o caminho certo para que você, como ungida de Deus, possa encontrar a direção correta, sempre aquela comandada pelo Espírito Santo de Deus. Quarto, já eu chego na quinta, que é muito importante. Quarto é a renúncia dolorosa. Renunciar não é só deixar hábitos ruins, é abrir mão de oportunidades, relações e até sonhos pessoais. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia dói, mas prepara você para viver não o seu plano, mas o plano perfeito de Deus. Olha, essa parte, ela é muito interessante porque a gente às vezes quer viver o nosso sonho e esquece que Deus tem um sonho muito maior. E renunciar a si mesmo não significa você viver uma vida monótona. Pelo contrário, quando você
você renuncia a si mesmo, você fortalece o seu espírito. Você renuncia à carne e você tem a alegria de estar mais espiritual. Um ser espiritual, ele é um ser menos almático. E todas as vezes que a alma perde para o espírito, as decisões espirituais, elas são as melhores a ser tomadas. Tudo bem? Vamos agora para o quinto ponto, que é a espera e a separação. Olha, o tempo de Deus nunca é o nosso tempo. Davi esperou anos até tornar rei. José esperou anos entre prisões e humilhações até governar o Egito. Isaías 40:31 nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se agitarão. E junto da espera vem a separação. Pessoas, relacionamentos e oportunidades ficam para trás porque não estão alinhadas com o seu chamado. Mas toda perda é, na verdade, livramento e preparação. Então, o que eu preciso que você faça nesse momento é que você dê um like, se tudo isso aqui faz sentido para você, porque eu quero te passar aqui um raciocínio só para a gente terminar esse vídeo, tá? Então, as dores dos ungidos não são o fim, elas são o início de algo maior, ela é um processo, ela é um bom vinho, ele tem um processo para ele virar um bom vinho. O azeite, existe um processo para virar um azeite. Então, os planos de Deus têm a cronologia de Deus. Então, rejeição, solidão, conflito de renúncia e espera, tá? Cada uma dessas dores faz parte do processo e tem a ver com o teu propósito. Moldar você, lapidar sua fé e aproximar seu coração de Deus. Então, quando a dor bater, não questione apenas por quê. Não reclame, mas pergunte: Senhor, para quê? O que o Senhor está gerando em mim através dessa dor? Porque lembre-se, os ungidos são forjados no fogo, mas saem desse processo mais fortes, mais fiéis e mais preparados para viver o plano eterno. E agora, se essa mensagem de fato falou com você, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que de fato você entenda que precisa dessa palavra de esperança. Deus abençoe você e nunca se esqueça, os melhores dias ainda estão por vir. Quero que você deixe aqui no final, Jesus, eu te amo. Eu vou entender que você chegou até o final desse vídeo e você já profetiza esse nome maravilhoso, dizendo de que lado você está. Um grande abraço e até o próximo vídeo.